KMC, a solução completa. Vem pra KMC, seu sucesso é nossa meta. Olá, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Olá. Agência KMC na área. Começa agora mais um Marketing na Prática. Eu sou o Juninho. E eu sou a Cássia e somos da agência KMC. Vem pra onde, Cássia? Vem pra KMC, já! Pessoal, hoje pra mim, em particular, é uma alegria, porque quando você faz parte da construção de uma história, é diferente. Quando você ouve falar que uma coisa deu certo, é uma sensação. Agora, quando você participa da história, vê o resultado acontecendo, é o que nós vamos falar hoje. Estamos aqui hoje com... Belíssima introdução, Juninho. Parabéns. Adorei. Com a Divino, que é uma empresa que tem aí 28 anos de mercado. Exatamente. Nasceu em 1994, com o fundador que está aqui hoje também, nosso querido Antônio Carlos Multini. E em questão de idade, estamos ali bem perto. A KMC 26 anos, esse ano faz 27, daqui a alguns meses. Em novembro. Novembro. Acompanhe muitas novidades nas redes sociais da KMC. E podemos dizer que a Divino já virou um case de sucesso. Um super case de sucesso de 2022 e partindo já para 2023, porque a KMC é assim, né? Visionária, pensa longe. Então, se você é uma empresa que precisa ter um marketing estratégico da KMC, estamos aqui hoje para conversar com essas duas pessoas queridíssimas, parte da família. Exatamente. A Divino já tinha um aspecto familiar, juntou com a KMC, que também tem esse DNA de ser participativo um na vida do outro. Isso. Eu costumo dizer que a gente convive mais entre nós da agência do que com a própria família. É. Então, é uma receita que dá certo, porque a gente se respeita, cada um nos seus limites, na sua particularidade. E isso também faz parte do nosso case de sucesso, que a gente aplica nos nossos parceiros de vida. Nem chamamos mais de clientes, parceiros de vida. Isso. Então, como eu já apresentei, estamos com o fundador e também com a Camila, que Olá, pessoal. É isso aí. A Camila também faz Brito. parte da história do Grupo Divino, não só da história da empresa, mas da história da família do Antônio. Depois ele vai dar um pouco mais de detalhes. E sem mais delongas, nós trouxemos aqui para contar um pouco da história, que é uma história bem longa, de grande sucesso, mas que teve 28 anos contados, assim, praticamente 2 horas. Exatamente. É. Mas essa história teve uma virada de chave, que é o que a gente vai entrar num ponto mais pra frente. Isso. Então eu queria ouvir de você, Antônio, primeiramente, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda ficou muito mais corrida, porque agora, às vezes a gente pensa que tem a agenda corrida, mas era porque estava mal organizada. Agora a gente sabe que a correria do dia a dia é porque as coisas foram ajustadas. E eu quero que você Marketing me dê- um processo aí. Exatamente, o processo, as coisas vão acontecendo da forma correta, com o fluxo Isso. correto, e isso organiza a agenda. Então agora a gente pode dizer que se a agenda está lotada é porque tem compromisso de verdade. Então, Antônio, eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho da onde veio a Divino, por que começou a Divino, o que você pensava da Divino no início, o que você enxerga na Divino hoje. Então, já que fizemos as honras da casa, apresentamos você, eu quero que você fale um pouquinho sobre como nasceu a Divino, que eu sei que tem uma história familiar aí, mas eu vou deixar que você conte, por gentileza. Tem a palavra. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Cássia, Juninho. Boa noite. É uma alegria estar participando com vocês. E junto com a KMC, que a KMC ela faz parte da história da Divino e da minha história também, né? Porque a gente acaba sendo únicos, né? A gente está juntos, solicitando trabalhos e discutindo ideias, então acaba se tornando uma equipe só. É isso aí. Eu agradeço muito, né, pelo profissionalismo de vocês e A assim, gente que agradece a oportunidade de estar junto. e pelo retorno que sempre é muito rápido, prestativo e eficiente, né? Isso que é legal. E falando da Divino, a Divino é uma empresa, ela é uma empresa era uma empresa familiar, né? É isso aí. A ideia é alterar isso. Essa faz parte da virada de chave. Essa frase acho que define bem. Mas a gente vai continuar logo mais, vamos entender um pouco dessa história da virada de chave. É isso né? aí. Mas assim, a Divino, ela começou em 1994, né? E foi numa época que o mercado brasileiro estava abrindo, né, para novas oportunidades, né? Que em 91, que foi a abertura, né?
que então o presidente na época era o Fernando Collor de Mello, e ele abriu esse mercado, né, para empresas virem com novos produtos, novas perspectivas, né? Então a Divino ela vem nessa carona que nós já trabalhávamos, né? Isso era uma empresa, como eu disse, familiar, e em 92 veio um grupo chamado Hunter Douglas, né? Uma empresa holandesa, e com persianas, né? Umas persianas bacanas, uma proposta bem diferente. E nós pegamos o gancho nesse produto. Era um mercado que estava em moda na época. Muito, porque... Antônio, quando você fala nós, é nós quem? Pra gente fica fácil, porque a gente já entende vocês, mas quem que participava desse momento com você? Então, na verdade, a empresa ela iniciou lá em 94, era eu, o Antônio, né? E a minha ex-esposa, a Neide Teixeira. Então, nós criamos, né, a Divino, que, engraçado, né, o Divino ele veio depois de alguns anos. Por quê? Nós iniciamos como Persianas Paulista. Bacana. E o que acontecia? Nós participávamos de licitações e você ia para outros estados, então existia assim, uma rejeição muito grande pelo nome. Então, assim, uma briga, era muito engraçado, né? Estamos falando de há 30 anos atrás, praticamente. Aí logo em seguida... E você, garoto, primeiro emprego? Então, eu já vinha, né? Porque assim, o meu pai... É isso que eu queria. Né? O meu pai, ele veio de uma empresa que chamava-se Persianas Colômbia. Foi uma pioneira no país, né? Ela vem lá dos anos 50, né? Mas era uma empresa muito contida, muito fechada, né? E quando iniciou a abertura do mercado, então ver essas propostas diferentes, empresas começaram a chegar no país, ela não conseguiu se manter, né? Entendi. Então, ela infelizmente... Ela não inovava, né? Sim, que é o princípio, né, do que a gente vai também comentar e falar hoje aí, sobre inovações e sobre tudo que tem acontecido com a Divino. Então, aí em 94 nós vemos essa necessidade de abrir essa empresa, né? Legal. Então nós fundamos a Divino, que... Você no seu auge de quantos anos? 94, você tinha quantos anos? Eu? Era um garoto que, como eu. Não, de Rolling Stones. Eu digo pelo fato de ser empreendedor, que a gente vê que você tem essa veia de empreender Desde cedo. desde cedo, né? Você nasce com isso, né? Então você tinha mais ou menos, pode revelar a idade? Foi ontem, 18 anos. Com 26 anos, né? Legal. 26 anos que eu tinha na época, né? Desafio grande, né? Foi bastante, mas assim, muito gratificante, né? Porque nós sempre gostamos de novidades, de desafios. Então, nós nos reinventávamos. Meu amigo, nós estamos falando numa época que não tinha internet, Não, entendeu? era tudo na raça, né? Olha, hoje eu vejo assim, né? O Waze, nossa, me leva... Pra onde você quiser. Me leva Os horizontes. caminhos, né? Faz o trajeto menor, com menos custo, enfim. Você via páginas amarelas. Eu via o guia mais. Tô denunciando a idade aqui também. Página 200, ó, continua na 420. Aí você Ai, meu Deus. Era muito engraçado. Você decifrar esse guia era muito diferente do que hoje. Você, num clique ou numa voz, você vai para onde você quer, né? Então, assim, tínhamos Teve um pessoal que não viveu isso aqui nessa mesa. As limitações, né? As limitações, né? Nós, a telefonia, foi nessa época também que... Não, foi um pouquinho à frente ainda que a telefonia no Brasil começou a melhorar. Mas então, nós trabalhávamos de orelhão, meu amigo. Ficava com... Maravilhoso. Na Telesp lá, então tinha que agendar... Ficha ou cartão? Ficha. Nossa. Ficha. Essa época antiga. Então, assim, eram barreiras difíceis de serem superadas, mas
nossa, com muita garra, com muita determinação. Sempre é assim, né? Então, você ficar numa fila para fazer uma ligação, né? Uma coisa... Absurdo, Hoje, ninguém imagina isso, ninguém Dá pra acreditar que existia um mundo assim, né? mas existia, né? Então, eu recordo lá para os anos, talvez 98, mais ou menos nessa época, um fornecedor me falou, eu vou te mandar um fax. Eu falei, não tenho fax. Como não? Você não tem fax? Mesma coisa- Nossa, que mesma coisa- arcaico você. Mesma coisa de dia, a pessoa Ai, não que tem WhatsApp. demodê. Hoje seria equivalente a pessoa, você não tem WhatsApp? Bem assim. Nossa, não tá nas Bem redes. assim. Então, as comunicações eram difíceis, a forma de se negociar também era difícil, né? E nós superamos, caminhamos e sempre com o desejo de oferecer o melhor para o nosso cliente, oferecer soluções para os nossos clientes. Então, sempre fomos inovadores. E até hoje, né? Sim, isso é muito importante. Isso é uma característica Sim. desde a... É bem da- enraizado isso. isso é desde da criação da Divino, né? Você achar soluções, né? E tem clientes que precisam e querem algo que o mercado não tem, né? Recentemente, nós estávamos trabalhando para uma grande rede de saúde aqui do Brasil, né? Que é a Rede D'Or. Legal. E eles precisavam de um acabamento de cantos de uma cor diferente, que não tinha, né? Não tem no mercado, não tem na cartela de cores, não tem. E nós, junto com os arquitetos, com os Todo o pessoal de engenheiros, planejamento. sim, aí nos mostraram qual a cor que eles queriam e nós fomos e desenvolvemos, né? Então, Legal. assim, são os diferenciais, né? Porque alguns dos nossos concorrentes falaram, não consigo te atender. E nós falamos, Não nós queria sair queremos te da atender. zona de conforto, né? Tipo, o que eu já vendo é isso, se você quiser é tal. Se você Legal. quer isso, se não quer, então... Então são essas características que já são enraizadas na Divino. Uma coisa que Hospitalar. chamou a atenção quando vocês chegaram até nós, apenas como um cliente, a gente se identificou bastante com isso, entendeu? Porque a gente sempre prioriza não fazer só marketing. A gente vai além do marketing. Tanto que vocês viveram... a gente vai contar mais pra frente, mas que vocês viveram essa experiência de pensar que o marketing ia fazer A na sua empresa, e a gente identificou que a dificuldade estava no B, no C e no D, e não só identificamos, trouxemos a solução. Então, acho que isso é notório que isso teve uma ligação entre a Divino e a KMC para essa forma de não conformismo, não ser só o básico do mercado, e sim ser referência naquilo que faz. Com certeza, né? Você trazer soluções ou trazer diversificar, né, o seu produtos e serviços, isso é muito bom, né? Isso faz um diferencial grande, né? É o que fez a KMC com a Divino também, né? Que nós vamos Legal. falar logo na frente, né? Não foi só uma agência de marketing, foi muito mais que isso, né? Sim, sim. É, Foi, está sendo E será. Virou um casamento agora, né, Antônio? O negócio... Ninguém se larga mais. Só voltando para não perder o cronologicamente. E aí, você, Persianas Paulista, trouxe um pouco de dificuldade. Quanto tempo durou o nome Paulista para você ir para Divino? E depois me dá eu já sei a resposta, mas o porquê o nome Divino? sim. Então, a Persianas Paulista, ela durou lá alguns anos, talvez uns 8 anos, né? Bastante ainda, hein? Ficou bastante, né? Então tinha essa resistência, né, em outros mercados, né? Que, como eu disse a vocês, eu trabalhava muito nessa época com licitação, né? Certo. Então Sim. participava em todos os estados. E, na verdade, onde nós tínhamos maior rejeição era no Rio de Janeiro, com Entendi. certeza. Era muito engraçado, né? Existiu marketing nessa época? Ou vocês faziam mais por osmose mesmo? Existia... Pra eles, pra né? vocês, na verdade. O marketing, obviamente, já existia, tipo mas instinto pra como vocês? que era pra vocês? Era por insight, ou por osmose, ou vocês tinham um planejamento? Não, vamos pensar em tratar o cliente dessa forma, porque isso tem a ver com marketing, tem a ver com vendas. Como que era essa época pra vocês? Então, por ser uma empresa ainda iniciando, eu não tinha Essa noção, né? essa formação que nós temos hoje, né? Então, assim, marketing Acesso é à uma coisa... informação. O marketing é uma coisa mais distante, né? Então, nós criávamos algumas
algumas coisas, os brindes, né? Faziam eventos? Não Não. chegava a fazer evento. Aí veio, então, nessa época, então falando um pouco desse parceiro comercial que nós tivemos, Hunter Douglas, e que era as persianas Luxaflex. Então, eles, por virem de um mercado já europeu, tá, em outro conceito, o Brasil abrindo as fronteiras, então eles tinham muito essa pegada do marketing. Era muito bacana que eles davam vários cursos, né, e eu sempre participava, né, de como atender o seu cliente, como melhorar a sua forma de gerar novos leads, né? Aham. E uma coisa que sempre marcou, sempre tinha um orador lá, não me recordo o nome, né? Mas era fantástico, e ele sempre falava, olha, você tem que, a sua verba, você tem que destinar 5% para o marketing. O cara já era visionário. Era. Eu falava, pô, mas 5%? Ah, não, é muita grana, não dá, né? Eu tenho tantas necessidades. Eu precisava ter uma frota melhor, eu precisava ter equipamentos melhores, então não dá para investir 5% do meu faturamento em marketing, né? E, poxa, se eu tivesse ouvido O conselho lá atrás. o conselho lá atrás, quem sabe, né? Hoje a KMC não seria só uma parceira, mas eu talvez poderia ser sócio da KMC, né? Não é, Camila? E a Camila entra em que momento aí? Dessa história toda, do financeiro, você comentou aí, Camila. Coloque aí suas palavras, por favor, nesse momento aí da Divino. E aí a gente volta depois pra saber do nome, tudo certinho, como que tudo aconteceu e a sua entrada na empresa. Vixe. Diretora financeira. Isso. Hoje, com 22 anos, eu sou diretora financeira da Divino Hospitalar. Hoje, Um Grupo marco, né? Divino, né? Grupo Divino, isso aí. Isso. Pra quem não sabe, a Camila? Camila é filha do Antônio. Isso. Então, depois eu até quero perguntar como foi. Essa entrada? Não, essa entrada, se você entrou, quando você percebeu, você já estava lá dentro, porque a gente percebe que, às vezes, no negócio de pai para filho, você vai para acompanhar e, de repente, você está tomando decisões e você faz parte. Super respeitada também, né? Por todo o time. Foi algo que não foi pensado. Sim. Né? Na época, a Natália, a filha mais velha dele, tocava a Divino Hospitalar, ou Divino Comércio na época. Sim. Né? Tocava junto com ele a administração da empresa. Legal. Então, eu já trabalhei em outras empresas antes de entrar na Divino. Eu entrei, eu acho que com 19, né? E... Ontem, né, gente? Porque essa ontem. cara de bebê... Logo que eu terminei a faculdade, eu estava acabando Até a minha então você faculdade. fez faculdade de RH. Isso, Uhum. RH, só tenho formação de RH. Sim. E aí eu trabalhei desde os 14, 15 anos, né? Então ele e minha mãe sempre mostraram pra gente que a coisa mais gratificante é você ter o seu próprio dinheiro, Sim. você ser independente, né? Uhum. E a gente cresceu com esse pensamento, né? Então, a gente começou, eu e a minha irmã, né, a Fernanda, que também trabalha no Grupo Divino. Maravilhosa, comercial incrível. Melhor vendedora, tá? Não Sim. quero falar nada. Vamos... Não quero puxar saco. Olha, não quero dizer nada, mas ela é ótima. Então, na época... A gente trabalhava junto, já chegamos a trabalhar juntas, enfim. Então, trabalhei em diversas empresas. Trabalhei de vendedora, que não é minha área, nunca foi. Mas tive que Mas trabalhar também pra ter. luta, né? Exatamente. Isso aí. Eu tinha que ter minhas coisinhas, né? Eu quero Lógico. comprar um celular, quero comprar uma roupinha, né? E aí eu comecei a estudar. Nas férias da faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa lá em São Paulo, né? E eu demorava, sei lá, 3 horas para chegar, 3 horas para voltar para casa, enfim. E aí, quando voltou às aulas, eu não conseguia assimilar com o tempo. Porque como era em São Paulo e minha faculdade era aqui no ABC... Ficava complicado. Ficava complicado. Vida normal de qualquer estudante brasileiro. Aí eu falei, ou eu escolho a faculdade ou eu escolho o serviço. Aí eu falei assim, eu prefiro
escolher a faculdade, sendo que eu ainda morava com os meus pais, então não tenho porquê eu ficar refém de um serviço e não ter formação nenhuma, né? Então eu escolhi a faculdade, pedi demissão na empresa que eu estava para continuar a minha faculdade, me formar. E aí, nesse meio tempo que eu estava em casa, a Natália, né, que estava na frente com ele, me chamou, porque estava precisando de uma pessoa lá para assistente administrativo, né? Auxiliar lá no atendimento. E aí eu entrei, passei por todos os setores possíveis. Até então você enxergava Divino como a empresa que meu pai trabalha. Isso. Ponto final. E sempre escutando dentro de casa, sempre né? escutando. Não escutando, como fazendo também. Participei da produção, Legal, quando eu era... legal. Lembra de... Colocava a gente pra trabalhar lá, pra ajudar, né? Lógico. Porque era tempos difíceis, né? A gente não tá no momento que a gente tá agora, né? Então, Sim. hoje, a gente tá com mais de 30 funcionários. E na época não era assim. Era mais... um pouquinho mais complicado. Então, a gente ajudava também o que dava, né? E aí, foi... Por essa razão que eu entrei. A Natália precisava. Viu que Você eu chegou estava como em casa. assistente dela? Mais ou menos. Eu fui só no atendimento, emissão de nota fiscal, tal. É basicamente isso que eu entrei. Aí Até então, uma empresa já estruturada no mercado. Sim, já estava estruturada. Sim, já tínhamos outros funcionários Sim. lá. Então, eu fui meio que... ela me trouxe uma oportunidade, né? E aí eu fiquei. E você se encontrou no que você faz hoje, que eu acredito que seja o que você tem afinidade e vocação. Em que momento? Você entrou com 19... Olha, é difícil, porque as coisas aconteceram muito rápido, muito rápido. E eu não pedi para estar onde que eu estou, entendeu? A empresa passou por diversas dificuldades, que aí a gente se viu de, vamos ter que te encaixar aqui, vamos ter que demitir um funcionário, a gente não está aguentando, vamos ter que contratar outras pessoas. E nessa movimentação... Eu fui para administração porque a Natália saiu. Sim. E aí não tinha uma pessoa confiável para administrar junto com ele. Então aí ele Junto viu disso essa veio a maturidade também, né? Em Exatamente. todos os sentidos. Porque, assim, só para deixar um pouco Por mais favor. claro, a Natália, né, é filha de um outro casamento, né? Sim. Então, do meu primeiro casamento. Então, e a Camila e a Fernanda eram bem mais novas, né? Então, elas ficavam só circulando na empresa. Na observação, né? Só né? observando, né? Porque Até ficavam- porque, então, tava porque eram cumprindo as etapas, novas né? ainda. Criança, adolescente. E né? eram novas, né? Então ajudava às vezes. Vamos panfletar, vamos pra feira hospitalar. Vamos... E sempre com sangue no olho também, você né? É a Antônia do passado. Exatamente. Já ficou claro, Gente, quem não conhece a Antônia... A Maria Antônia, ela é Faça surreal. questão que vocês conheçam que é desenrolada. Aí, Maria Antônia, estamos falando de você. Falou pra mim falar Um de dia ela você vai ser hoje, né? convidada pra vir Vai ser aqui. vendedora, hein? É. Cobra da Cássia, viu? Por favor. Ela, assim, ela é bem... ela gosta, né? Sim, Ela sim. se identifica muito com a empresa, né? Falando um pouquinho dela. E com certeza vai estar logo mais aqui com a gente, né? E a Fernanda e a Camila, elas gostavam também, se identificavam, mas assim, como eram novas, né? Não tinha um espaço para elas na empresa, né? E aí a empresa começou a ter um novo formato, Legal. começou a ter outras necessidades, né? Até então nós começamos a estar expondo na feira hospitalar. Então, me ajuda aí, vamos lá, vamos levar os panfletos, vamos atender os clientes. Achando função pras meninas e elas querendo super engajar, né? E elas estavam bem engajadas, chegaram, foram, né? E daí foram estudar, né? Foi muito importante que sempre priorizamos, né, a educação e acima de tudo, né? O trabalho nesse momento era segundo plano. Sim. Estudaram, se deram muito bem e passou o tempo, acho que com a pandemia, né, as coisas começaram a ficar um pouquinho Complicadas. diferentes, né? Nós precisávamos tomar novos Novos rumos caminhos, né? e tínhamos novos desafios e precisávamos lidar com pessoas que são comprometidas, Legal. pessoas que são de confiança, né? E pessoas que também dão esse apoio emocional, né? Porque abalou-se muito, né? Sim.
De repente... Existe acho que todas as empresas têm a empresa antes da pandemia e a empresa depois da Com pandemia. certeza. Né? As E quem coisas- soube aproveitar essa história, hoje em dia tá contando a porque, história aqui. Sabe, foi muito difícil, foi um tempo muito difícil. Você Imagina. chegar num fim de semana, na segunda-feira, a empresa fechada, não tem ninguém, as coisas acontecendo no home. Como que eu vou trabalhar home se o meu produto É hospital, né? Eu vendo, eu instalo, né? Então a entrega minha, ela não pode ser home, porque Sim, sim. eu preciso. O produto humanizada, físico. né? É o produto físico também. Então foi muito difícil, foi uma adaptação árdua, né? Foram tempos difíceis e que superamos. E não sei se vai entrar a KMC agora, porque a KMC vem nessa sequência, né? Vocês sentiram a necessidade nessa época? Sim. Só pra gente não perder o fio da meada, tem duas coisas que talvez as pessoas tenham curiosidade que eu perguntei e não foi respondido. Por que o nome divino? Já responde. E a outra eu esqueci agora, mas você fala do nome divino. Vai ser lembrado daqui a pouco. Vamos lá. É tão curioso que até ele Você esqueceu. lembrar, tá. vamos lá. Lembrei, Silvio lembrei. Santos, vem aí, vamos dar um Por que pause, o aí você tempo vai de... lembrar. Aí aparece que Jequiti. Por que o nome divino? E em qual momento que saiu da persiana para virar produtos hospitalares? Em que momento que isso surgiu? Ah, legal, bacana, gostei da Boa pergunta? Foi excelente, né? Que ele arrasa. Mas eu vou responder de uma forma assim, ó, de persianas nós nunca saímos, Sim, né? sim, sim. Aham. Continuamos com persianas, né? Hoje são as cortinas rolôs, que atende um mercado hospitalar, né? Ok. Mas nós começamos a ter um outro foco, porque persianas, né? Então estou falando daquele grupo Hunter Douglas, que era o Luxaflex, ele é muito assim, acredito que 80% dos meus clientes naquela época eram clientes home, né? Uhum. E nós começamos a ver que o mercado office era mais interessante, Legal. ele tinha, né? Foi uma percepção de mercado. Você falou, Exato. aqui nesse terreno que eu vou. E aí, vou quando atuar. nós entramos no home, em office, na época tinha o Marcelo, um consultor bacana que trabalhou comigo bastante tempo. Ele apresentou para mim e falou: olha, o mercado hospitalar, porque ele tinha alguns conhecidos, e aí nós começamos a atuar nesse mercado, né? E demos mais foco para o hospitalar, porque era um mercado que era carente, né, dos nossos produtos, e os produtos que nós viemos a desenvolver, porque eles não tinham, pediam para nós, como falamos no início, né? Desafios. Surgiu, vamos E pra vão cima. indo, vai indo. Então, quando começamos nos hospitais, basicamente as cortinas rolôs, Certo. as persianas horizontais, né, que atendia muito na época, persianas verticais, que o mercado, né, estamos falando de 20 anos atrás, consumia muito isso. Né? Legal. Hoje não mais. Então, quando você vem com esse produto, mas você não tem aquele outro produto? Pô, eu não tenho, mas qual que é? Eu vou providenciar para você. Então, nós fomos para a parte de revestimentos, né? Que vem revestimentos de parede, que vem as placas vinílicas, os corrimões, protetores de parede bate-maca, protetores de canto, enfim, nós vemos. E assim, o carro-chefe na época, que era a cortina de hora de leito, né? Sim, sim. Isso foi um baita de uma sacada, foi muito bom, que era um mercado carente, assim, carente de entrega, porque, olha, para vocês é inacreditável, mas na época que nós chegamos nesse mercado, a empresa que era a empresa top, ela atendia, você fazia uma solicitação em 3 meses até eles te atendiam. Meu Deus. Para fazer um orçamento, e depois mais 3 meses para entregar. Então era 6 meses para você ter Nossa, a pessoa nem produto lembrava em mais mãos. que tinha pedido. Era um absurdo, era um absurdo. Então nós vimos a dinâmica do mercado, nós percebemos que era necessário ter uma entrega rápida, atendimento uma dor que o rápido. mercado tinha e realmente foi a solução para aquela lacuna que Fomos. os concorrentes deixavam. Então foi assim, foi muito bacana que nós entramos com uma outra visão, entendendo a necessidade do mercado, entendendo como atender melhor. E assim,
por conta disso, a Divino é a líder de mercado hoje, né? Sim. Hoje, assim, tem um respeito e um conhecimento... Entrega no tempo certo. E é merecido, né? Então, Legal, assim, uma os nossos... construção aí de 28 anos bem... Os nossos clientes gostam dos nossos produtos, da nossa qualidade, os nossos concorrentes nos respeitam. Então, isso foi muito bacana. Isso aí foi algo que nós conquistamos ao longo do tempo com essa expertise de entregar E confiança rápido. com o cliente não é fácil, né? É difícil, hein? Isso é muito complicado. Mas, assim, nós temos hoje muitos clientes fidelizados, né? Temos... Acho que o maior desafio de uma empresa não é nem conquistar um cliente, é sim mantê-lo manter. na casa, né? É. um E eu acho desafio que grande. o que chamou a atenção da Divino pro mercado foi o atendimento. Eu acho que hoje estamos ainda trabalhando junto com vocês. Como é o trouxeram, atendimento da KMC, Camila? Cadê? Vocês estão trazendo algumas ações aí para a gente melhorar, para deixar o atendimento mais humanizado, mas na época, mesmo assim, a gente já tinha esse feeling de atendimento. Então, eu acho que o que mais chamou a atenção foi esse atendimento e o prazo de entrega. Porque os nossos concorrentes, eu não tenho material, só vamos E conseguir vocês te atender. desenvolvendo, né? E Hoje atendendo. você pede, amanhã... Não, Eu lembro vamos. que sim. logo quando vocês chegaram na empresa, o nosso mote de campanha era algo relacionado a, tipo, se não tiver entrega no prazo certo... Garantia, multa entrega no prazo contratual. certo. Ah, E Porque a gente- continua, isso é muito importante. Não, então, Sim. né? Nós eu digo temos que isso, né? o papel da agência, do marketing, que a gente fala, marketing verdadeiro, é identificar realmente os seus diferenciais. Sim. E às vezes falar coisas que E você... potenciar, né? Isso dá colocar em evidência, porque às vezes vocês faziam vocês faziam, não às vezes, faziam esse atendimento, só que esse atendimento não era falado para as pessoas. Então a gente falou, Sim. se eles têm essa expertise, é nisso que nós vamos focar. Se Exato. eles têm o prazo de entrega e os demais não têm, então é isso que a gente tem que comunicar. E tá fazendo efeito, tá? Porque a gente tá recebendo... porque os nossos clientes são de anos e anos, né? Eles Sim. estão nos acompanhando, E graças esse a tá Deus. fazendo efeito me traz a ideia de que o marketing ele tem tempo de maturação. Sim. Né? Porque a gente costuma falar na agência, que já virou uma fala do corpo da agência mesmo, dos gurus de internet que prometem, vamos dobrar as suas vendas. A pessoa nem tanto conhece, como que vai dobrar a os meta? Né? coaches, nada contra, mas tipo assim, não é uma coisa que a gente sabe que é real. Sim. Então, tanto que a gente deixa claro ao nosso cliente, a ação vai ser tomada, tem esse tempo de maturação, e depois tem mais esse tempo. Aí a próxima etapa é cumprir isso. Então a pessoa tem que ter a ciência Juninho, que isso acontece. Isso é muito engraçado, porque eu fui procurar a KMC nesse momento. Por quê? Eu conheci uma agência que prometeu em 60 dias duplicar o meu faturamento. Então, assim, eu estava em plena pandemia, sofrendo as dores da pandemia, sofrendo as perdas da E pandemia. ainda pagando a agência. E como que a pessoa vai te pagando. prometer algo se você não sabe nem se tem estoque para entregar, né? Não tá conhecendo como tá o seu desenvolvimento, como tá o seu dia a dia. Então, mas assim, nossa, como a pandemia ela trouxe algumas perdas para nós, Sim. então assim, até conseguiria atender se ele me dobrasse mesmo, Sim, porque sim. eu comecei a vender muito menos, né? Então, se ele dobrasse em 60 dias as minhas vendas, os meus leads e convertesse os meus leads, meu amigo, era o melhor dos mundos, né? Então eu apostei tudo, fiquei, nossa, daqui 60 dias eu sou Tô na rede. Não, e vocês não sabem. Já vou gastar por conta. Aí, meu amigo. E a Camila pensando em implantação de tudo isso. Não, eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz marketing na Divino também. Com certeza. Você faz até hoje com a Tudo, gente. Né? como o pessoal fala Aí lá na Divino, que eu sou um Júnior, daí Severino. o Black brilhou assim, nossa, olha, fim de semana. Vamos usar, porque eu vou... Maldivas, aí vou eu. Vamos lá, né? Vamos passar uma semaninha em Maldivas, olha que maravilha, né? E assim, foi uma baita de uma furada, porque ofereceu só... Então, como existe maus profissionais, como existe empresas que querem realmente... isso é uma fraude, né? Fraudar você. Prometeu que você não pode cumprir. né? Então, é a mesma Algo coisa. real. Olha, assim, comparando, é que nem o pai de santo que fala que vai trazer a mulher o amada. amor 7 amado em dias. 7 dias, né? E eu já fui consultar esses caras, né? Mas não
Não. Traga os seus leads em 7 dias. Não para fazer a mulher amada, mas eu falei, olha, você me traz os 6 da cena, né? Que a mulher amada não vai O vir. 7 em 1 em 7 dias. Desafiado que o cara ligou pro pai de santo, que ele falou assim, quem é? Ele falou, pô, você não sabe nem que sou eu, você sabia que eu vou ligar, você sabe o futuro, você não sabia que eu ia te ligar. Ele ligou e falou, isso aí não, esse não me serve, né? Então, foi nesse momento, né, que tantas promessas e nada Frustração. de acontecer, frustração e perdas, né? Porque Sim, você sim. investe, não, faz isso, olha, contrata isso, nós temos que desenvolver esse material. Enfim, você acaba investindo o que você não tem, né? Com a promessa de um retorno maravilhoso em pouco tempo. É o que a gente fala, marketing não é mágica, né? Como vocês falaram, tem que criar, vocês têm que Tem tempo de entender maturação, a maturação. Tem pesquisa, né? Eu acredito que possa ter mercados que em 60 dias tenha, ou até menos. Mas no nosso mercado, ele não é esse mercado que em 60 dias a gente A consegue grande questão realmente dobrar os leads, enfim, né? Não existe uma receita, né? Você tem que, como a gente fez, eu perdi quantas vezes a gente passou metade do dia inteiro na Divino para entender a essência, entender o que é o mercado, entender o que é uma divisória de leito, o que é um bate-maca. Então, para quem está pegando... O que eles fazem agora? Eles fazem divisória de leito, bate-maca, tudo. Então, tudo que você vê no hospitalzinho lá, tá internado, tem aquela cortina divisória. Se for de boa qualidade, é da Divino. Então, e assim, só para a gente não perder aqui o fio da meada, a Divino... O que acontece? O Divino é o sobrenome da minha mãe. Eu ia perguntar de novo. Depois de 2 horas. É pra aprender a sua audiência, querido telespectador. Então, mas assim, o que me traz, que me remeteu a ter esse nome, é porque eu tenho essa formação religiosa, eu sou um cristão, né? E o Divino, ele me traz além de ser um nome gostoso de pronunciar, É verdade. ele traz um conforto para mim espiritual. Legal, tá? legal. Então, assim, eu acho muito... E pra nós que Quando você ouvimos também. Então, assim, você pronunciar divino, eu gosto muito. E assim, cá entre nós, né? Pro senhorzinho como eu sou, né? Que modesto. Aí chega as compradoras, fala, o seu divino. senhor divino. Senhor Divino. O sócio fundador, Senhor Divino. Aí o ego sobe um pouquinho. Aí você é divino, né? É lógico que ela fala que você é da divina, mas eu entendo, você é divino. É mais uma massagem de ego do que Deus. O que você queria mesmo? Um bate-maca? É verdade. Esqueci de te apresentar. Antônio e Camila, pra gente ter sequência pra gente não se perder no Vamos assunto. lá. Depois dessa dor, desse investimento que você ficou frustrado, a KMC chegou até a Divino, correto? Eu quero entender do Antônio e da Camila a seguinte situação, porque cada um, eu acredito que enxergou de uma forma, porque o Antônio estava acostumado com a família na empresa e a Camila com uma mente mais jovem. Provavelmente, São dois contrapontos, né? Provavelmente em outras empresas que trabalhou, viu que Era necessário. que algumas coisas tinham que mudar. E essa mudança, aquele velho ditado que santo de casa não faz milagre, precisou vir alguém de fora para que as coisas tivessem mais clareza e fizesse sentido. E eu queria saber para você, Antônio, o que fez exatamente, o que você sentiu quando você teve esse contato com a KMC? Porque outra máxima nossa, que a quebra de cultura, acho que é um dos maiores desafios para o marketing numa empresa. Porque é cultural, no caso de vocês, era cultural. É uma empresa familiar. A família, de 28 pede para minha anos, né? filha, pede para minha esposa. A partir do momento que você tem que enxergar a Camila não mais como a sua filha, mas como a responsável de um setor, eu acho que esse embate diário deve ter sido um grande desafio. E o que a KMC teve de participação nisso? Boa pergunta. É assim, você vê, né? A gente tem uma cultura familiar, porque são 28 anos de Divino, porém eu vivi mais uns 20 anos com meu pai também, que ele era um empreendedor, sim, né? Ele sempre foi vindo familiar. Então, vindo no vínculo familiar, né? Sim. Junto com os irmãos também, porque... Também, que meus irmãos também são empreendedores, né? No mesmo segmento, também, né? no mesmo segmento. Então, assim, aí você vem com toda essa cultura. Aí eu falava dos meus produtos, né? Mas e como convertê-los, né, em leads, né, que é hoje o que a KMC faz de melhor para a gente, né, transformar
o nosso marketing, né, de falar dos nossos produtos, a ponto de que eles se transformem em leads, né? E convertam esses leads, né? Então, isso que é bacana. Não sei se eu... É o marketing do 0 ao 100, né? Eu não sei se eu me fiz entender, Não, né? Sim. Porque até, eu lembro como se fosse hoje, quando a gente saiu da Divino, acho que estava eu e o Kleber, tinha mais alguém junto, e a grande questão falou assim, porque teve uma pergunta, falou assim, mas quantos leads chegam para vocês? Ah, chegam tantos. Então, peraí, o problema não está na chegada do lead. Tá o na problema está na conversão do lead. Exato. Ou seja, muitas Quanto vezes mais o ia- nosso cliente pensa que tem uma dor, ele pensa que tem uma necessidade e não tem. E justamente o papel do marketing é esse. Fala, amigo, Enxergar, faz né? sentido o que você está falando, mas a ponta do iceberg não é isso. Sim. Deriva de outras ações que precisam ser tomadas, outros setores que devem ser ajustados. Então isso vem reforçar o que eu disse. A gente faz muito além do marketing. Porque a gente identificou que o problema não estava só no setor, não estava na geração de lead, mas sim quem recebia o lead, o departamento que recebia o lead, o departamento que dava continuidade nas tratativas, várias coisas que tinham que ser ajustadas. Valor de produto, que a gente já discutiu até valores de produtos. Que vocês nem sabiam que isso estava acontecendo, O que mais na verdade. rentabilizava, o que não rentabilizava, a forma, às vezes, um desperdício que poderia ser lucro em vez de ser desperdício. Então, a KMC, identificando essas coisas, teve o papel de apontar. Sim. Mas a grande questão é difícil alguém chegar na nossa casa e falar assim, esse sofá tá no lugar errado. Eu acho que deve ser... Tipo, eu tô há 28 anos no mercado. Quem é você? Que está a 27, sabe? Para falar um pouco disso, a Camila, né, a Fernanda, então elas, em uns dos momentos na empresa, elas iam cuidar das redes sociais. Então, o Face, coisa que eu não entendo nada, né? A única rede social que eu tenho é o WhatsApp, que me toma um tempo danado, então o resto eu não consigo me Essa atentar. aventura. WhatsApp de empresário, né? Nem se aventura por lá, né? Nem, né? Deixa Então pra- elas que faziam tudo, né? Elas que cuidavam e tentavam gerar leads, e, enfim, faziam um trabalho bacana por ser amador, com muito resultado, né? Por ser pessoas amadoras no que Mas com estavam boa fazendo. vontade, né? Com certeza, tinha muita boa vontade, tinha muito desejo de acertar. De querer... E assim, Crescer. eu agradeço muito a Deus, né? Porque ela, a Camila, a Fernanda e toda uma equipe que nós temos, elas sempre estiveram juntos de nós, né? Então isso que é Legal. bacana, a gente conseguiu transformar a Divino numa empresa realmente familiar. Então todas as pessoas ali, elas vivem as nossas conquistas e elas choram as nossas perdas, né? Então isso que faz muito gosto. Tem o sentimento familiar, só que tem agora o sentimento corporativo, né? O desafio foi, Então, temos que continuar com esse virar essa chave aí. ar familiar, mas... Que é o esse CNPJ acima de companheirismo, tudo, essa né? união, só que sem perder agora a parte, tipo, Profissional, o setor tem que... exatamente. se o setor do amiguinho não tá fazendo a coisa certa, prejudica o setor do próximo. E é o que a gente vive na KMC também, né? Então, exatamente. Passar isso pra vocês. Olha, é uma coisa assim são ações tão simples, mas que fazem um diferencial. Por exemplo, olha, eu estava a Natália hoje, a minha filha, ela trabalha numa empresa de puxa, agora me fugiu porque ela trabalha com seguros, né? Então é uma corretora de seguros, tá? E assim, a corretora de seguros, ela fica na rua da feira, de sexta-feira, que nós vamos comprar pastel quase toda sexta-feira para a gente comer juntos, Sim. né? Então a gente da Divino, né, até no prédio antigo, Vamos falar disso também, da mudança de sede, hein? nós tínhamos esse hábito, né? Então quase todas as sexta-feiras nós íamos almoçar pastel juntos. E ela estava me falando, eu estive com ela na semana passada, ela falou que o patrão dela atual, não, absurdo, cada um compra o seu pastel, o pastel está ali, vou comprar pastel. Sabe? Assim, ele não faz uma ação, né, para estar trazendo o grupo, para fortalecendo o grupo. Pelo contrário, distancia, né? Sim. Assim, uma coisa muito simples, né? Então a gente tem vários momentos de família mesmo, comer pastel com caldo de cana, a gente gosta. Isso louvável. Hoje mesmo almoçamos em família praticamente na agência. Só que na hora que a porta fecha para falar de negócios, não existe o Juninho amiguinho, o Juninho que é amigo da casa, que é amigo da... Sim. E acho que esse foi um grande desafio nesse novo jeito de administrar que a KMC apresentou. Chegando em 2022, né? Na sua visão, eu já consegui captar que
teve essa dificuldade, que teve essa resistência. Então vamos falar lá da KMC, vai para chegar uma parte bacana, né? onde vocês chegaram, né? A KMC, nós começamos aí um diálogo, foi, se não me engano, foi em dezembro de... Foi, acho que novembro, dezembro de 2021. 2021, né? Foi ali no finalzinho do ano e tal. Isso aí. Por quê? Eu, como eu disse a vocês, eu tinha uma outra empresa que me propôs algo maravilhoso. Não deu certo. Não deu certo e eu novamente frustrado, né? Mas foi engraçado que essa mesma pessoa me indicou o Kleber. Ele falou, olha, tem a agência KMC e tal, Kleber Santana. Aí nós marcamos uma reunião, né? E foi, assim, muito legal. O Kleber, ele ouviu, nós ficamos lá mais de 1 hora conversando, falando o que era Divino, como ela era no mercado, quais produtos que ela tinha, né, porque até então a KMC não conhecia dos nossos produtos, né, nem dos nossos clientes. E foi assim uma conversa muito gostosa nesse primeiro momento e que me ofereceu não uma solução imediata, mas uma construção de uma história, sim, de etapas. Uma consultoria para negócios, uma consultoria para fortalecimento, uma consultoria para mudanças de hábito, uma Você se sentiu consultoria abraçado no momento, então, naquele assim, momento que você precisava. Né? Foi assim os melhores dos mundos, né? Que foi aquele momento que a gente percebeu mesmo e assim percebemos seriedade, porque assim o Kleber Santana ele tem algumas qualidades, né? E umas que eu identifico, que eu acho muito forte, é assim, se não der resultado, você não precisa pagar. Quem fala Por isso? meritocracia, né? Então, assim, isso dá uma tranquilidade, né? Então, eu consigo o resultado. Eu tenho um tempo, né? Nós falamos agora de amadurecer, tem um tempo que vai acontecer, são as etapas e vai dar resultado. Então, assim, por quê? Nós temos lá uns produtos, eu vejo assim, os meus produtos, eles não são... eu não vendo produtos, eu vendo, por exemplo, a cortina divisória de leito. Poxa, você pensa, você está numa enfermaria, tem 10 leitos do seu lado, cada pessoa com uma dor física mesmo, uma chorando, outra gritando, outra... E você tem que fazer um procedimento na vista de todo mundo, tem lá 10 pessoas acamadas, tem mais os profissionais atendendo, tem mais os acompanhantes. É muito desagradável. E assim, você quer estar acolhido, né? Constrangedor, expõe a pessoa. Muito. E assim, existe muitas enfermarias desta forma. Sim. Tá? Nós temos no Brasil muito. Então, quando você coloca uma cortina de de leito, aí a pessoa faz o procedimento. Já pensou aquela senhorinha que tem todas as dificuldades. Tá vulnerável ali. Né? E vulnerável. E aí tem que se expor a todo mundo, entendeu? Tem que usar lá os equipamentos, os acessórios, na vista de todo mundo. Então, você fecha o box ali, a pessoa está só ela, ou ela o profissional, ou ela o acompanhante. Então, assim, você dá privacidade, né? Dá dignidade. Então, não assim, é apenas uma cortina, então né? eu não vendo, eu vendi, eu lucrei. Você vende não. valor, né? Isso que me deixa muito feliz também, né? Porque o meu produto, além de ter um valor comercial, ele tem vários outros valores agregados que a gente não vê. Mas eu que estou no dia a dia, eu vejo e eu fico muito feliz. Né? Legal. Porque eu já estive num momento de internação e como você fica vulnerável, como você está ali carente, né, de várias situações, você tem várias necessidades e uma delas é a privacidade. Todo mundo quer ter privacidade, sabe? Sim, sim. Então isso é muito importante. Eu lembro que há alguns anos eu passei por um momento cirúrgico, né? Então eu fiz uma cirurgia e pós-cirurgia, que eu fui fazer no dia seguinte? Veio o fisioterapeuta, falou, Antônio, você tem que caminhar
né, no corredor, você precisa caminhar. É mesmo? Então. Aí como que eu caminhei nesse corredor? Um corrimão, a qual eu, adivino, coloca em vários corredores. Legal. E eu me apoiei nesse corrimão e fui fazendo minha fisioterapia. Então, quantos milhares de pacientes dia não utilizam esse meu produto? Então, assim, isso é muito gratificante. Né? Eu já tive essa sensação logo quando eu iniciei na agência. Eu lembro quando eu li o meu primeiro texto que eu publiquei, que eu escrevi, falei, faz uma legenda para a gente publicar isso aqui. É uma sensação de falar, caramba, eu fiz parte disso, eu faço parte disso. Então, bem assim, bacana. Aí que acontece? A KMC, ela consegue, né, os profissionais que nós temos lá, eles conseguem entender como que é... Entrar na essência, né? Transferir essa minha fala, né? Passar essa mensagem para os passa clientes. então, exatamente, né? Passa a mensagem dos nossos produtos, que eles não são só material, né? Além de atender todas as necessidades de Anvisa, Tudo mais. Toda a parte burocrática. Não é só para cumprir uma norma do hospital. Vai então, além disso. Tem as normas da RDC que são, né, necessárias. Enfim, nós atendemos tudo e ainda damos qualidade de vida para as pessoas que estão ali tão necessitadas. E com cores diversificadas, né? Que fica muito lindo no ambiente. Cores, fala a verdade, né? E assim, e as nossas cortinas infantis? E as blackouts home office? Automatizadas, né? Automatizadas. Aquela que foi uma sacada hoje, né? Maravilhosa, inclusive. Quem quiser visualizar isso, depois a gente vai deixar o Instagram, o Face, né, as redes sociais como um todo, para que vocês possam visualizar e conhecer a qualidade dos produtos Divino. E nosso site também, né? Conhecer o nosso blog. Exatamente. Né? Tudo, gente. Camila. Grupo Divino, né? Isso. Mas eu posso só, para concluir aqui da KMC, desculpa, acho que eu estou falando demais, né? Tony, você tem todo o tempo do mundo. Falar da KMC não dá para não falar, né, tudo o que acontece. Então, só quem vive, né? É verdade. Então, assim, estivemos lá, com o primeiro contato foi com o Kleber Santana, né? Que é o seu da agência. E depois... Um beijo, Kleber, se você está assistindo a gente. E o pessoal da Caravana de São Caetano que está aqui fora. Sejam bem-vindos. E assim, aí foi esse primeiro contato, foi com o Kleber, depois os demais profissionais, né? Que assim, tem uma gama de profissionais, né? Que são... Eles vivem a sua necessidade, eles mergulham com você para ter uma solução das suas necessidades. Assim, muito bacana. É um atendimento pronto, ele está ali constantemente, né? Legal. Hoje mesmo eu estava pedindo um post lá, não sei quem pediu um post, acho que foi a Fernanda. E logo em seguida já aconteceu, foram uma questão de minutos, né? Então, assim, são... se não atenderem. Esse diferencial da KMC que nos cativa, que nos prende, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, porque, assim, além de fazer uma leitura rápida e dinâmica das nossas necessidades, nós somos pronto atendido. E eu falo pela Divino, mas eu sei que vocês têm um case grande de grandes empresas e que vocês atendem, e eu sei que é com essa maestreza toda, porque... Muito obrigada. Né, porque a empresa, a KMC, eu vejo que é um grupo que cresce, que está também numa sede maravilhosa, né? Que pode se juntar ao Grupo Divino. Estamos bem próximos, inclusive. Pois é verdade. Então, assim, foi um momento muito bom. Acho que foi um momento muito assertivo, porque a KMC, ela percebeu que não era somente o meu marketing que estava faltando, mas sim... Era a sua vida, né? Eram as ações. E aí foi essa... o que fez o diferencial realmente no nosso relacionamento foi essa consultoria para mudança de hábitos, para mudança de cultura.
E nós estamos fazendo isso assim com muita maestria, tá dando uns resultados maravilhosos, as coisas estão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos num escritório em Santo André, recentemente, né? E a fábrica também em Santo André, mas em um outro espaço. E hoje nós estamos juntos, né? No mesmo espaço aqui em São Caetano. Aqui em São Caetano, não, estou em São Paulo. Né? Lá em São Caetano. Lá em São Caetano. Você que está assistindo a gente de todos os lugares do mundo, lá em São Caetano? São Caetano é o ABC paulista. E por coincidência... Por orientação do Marte, por unir as ideias e ver que fazia sentido para o negócio. Estão numa... Já foi sábado, a mudança foi sábado agora, né? Sábado. Começou sábado, né? Estão num prédio maravilhoso. Gente, lindo. Agora a produção fica junto com o pessoal. A empresa toda fica tudo no mesmo local. Isso. Todo mundo conversando a mesma língua, né? Isso facilita na logística, facilita na interatividade dos departamentos. E a gente próximo também, agora dá 5 minutos. Da agência também, mas eu quero enfatizar, como eu disse no começo, nós apontamos, sinalizamos que isso podia ser melhorado. A aceitação foi bem quista por vocês e a gente conseguiu então fazer isso. Tanto que a gente identificou, me recordo agora, estamos com algumas lacunas na área comercial. O que nós fizemos? Desenvolvemos treinamento para a área comercial. Além de contrato de faixa preta também. Isso, realocamos pessoas que fazia sentido em outros departamentos. Isso. Trouxemos pessoas, a gente costuma dizer que é faixa preta, que a pessoa tem a expertise naquela função para dentro da empresa. Tudo isso para que o ajuste da empresa fosse bem feito e as coisas começassem a fluir de uma forma como uma engrenagem mesmo. Sim. Identificar talentos internos, né? E disponibilizá-los para os determinados departamentos. Camila, agora eu quero ouvir da sua parte, porque essa mudança teve um confronto do dia a dia, porque era assim e agora não é mais assim. Do Antônio ele já deixou bem claro como foi, teve essa aceitação, como chegou até a KMC, mas para você, que tinha uma visão de fora, o que teve de impacto nessa nova administração? E como que está a nova administração hoje? Está cada um no seu quadrado, literalmente. As hierarquias estão sendo... Foi determinada. E o que você identifica que isso melhorou para vocês no dia a dia da Divino depois da chegada da KMC? Quando eu digo depois da chegada da KMC, é nesse processo de ajuste, maturação, tempo hábil para que as coisas acontecessem. Como você enxerga? Como que você enxergava e como você enxerga hoje? Bom, eu enxergava a Divino Hospitalar, porque antes de você chegar era a Divino Hospitalar, como uma empresa ainda familiar. A gente ainda não tinha essa visão de marketing que vocês passaram pra gente, porque a gente fala marketing, aí a gente pensa o quê? É site e Instagram, né? No máximo um videozinho. A gente não tem essa... marketing é para você traçar estratégias para a empresa, né? Não só da área visual, né? Do marketing em si, mas a área comercial também que está... Todo o processo, né? Sim, Então, antes, a Divino Hospitalar, ela era muito... Acho que... não tinha conhecimento, assim, pra falar a verdade, né? A gente não tinha esse feeling, a gente tá precisando de marketing. Não tínhamos. Então, a gente vendia, recebia, era só isso. Então, a gente não conseguia passar pro cliente... A grandeza que vocês já eram, a história que vocês já tinham construído. Sim, então era basicamente isso. Eu não vou esfolar tanto a Divino Hospitalar, porque é meu bebê também, né? Que hoje é grupo Divino. Mas é a realidade. A gente não tinha esse... E é natural, né? As pessoas não têm que vir na veia entender o que está acontecendo. É por isso que vocês existem, pra vocês. Exatamente. Cada um no seu quadrado, exatamente. Né? Então, essa nova administração, eu acho que ela veio... A gente chama de nova administração, mas ela veio com o nome bonitinho para implantar processos. O que falava para vocês era processo. Sim. Foi identificado, foi muito, pra gente ficou muito nítido no começo. Pra vocês terem ideia, tinha departamentos que não tínhamos responsáveis. Então, olha como que é doido. Hoje eu não consigo ver os nossos setores já separados, né? Tem
todos têm o seu devido responsável, né? Sim. É, Segue a cartilha, exatamente. o processo, cada um faz a sua etapa. Tem a hierarquia, que antes não tinha. Então, antes era muito vazio. Era algo mais bagunçado. Bagunçado, mas a gente conseguia vender. Porque o mercado tava dando certo. Uma bagunça que você se achava. Exatamente. Tá dando certo, vamos aí, por osmose, era uma né? bagunça nossa que a gente amava. Faltava nessa implantação de sistemas, né? Que com a KMC nós iniciamos nessa implantação de novos sistemas, né? Na verdade, a gente já tinha. Sistematizar é o futuro, né? A gente já tinha, eu acho que em 2020 eu tinha achado esse sistema que a gente usa, que é o ERP, que também engloba o CRM. E aí, só que na época eu não estava responsável pelo departamento, então eu passei por uma pessoa responsável que não merece ser mencionada aqui. E aí... Não responsabilizou? Sim. Se você tem alguma hit, brincadeira. Ela está aqui agora, Camila. Quem sabe, quem sabe, né? Não preciso citar nome. Fica a dica aí. Pra poder passar pra ele, porque antes, pra vocês terem uma ideia, a gente fazia o orçamento que a gente mandava pro cliente, a gente fazia no Excel. Entendeu? Era prático, mas não era funcional, viável. né? Não é, isso. E aí, pra falar pro Antônio, quantas vendas a gente teve? Quantos orçamentos a gente fez e quantos foram realmente pedidos. Então você conseguiu sentir essa diferença? Sim, aí eu consegui mas trazer... isso veio, né, Camila, com a organização e a capacitação dos colaboradores, Exatamente. né? E então essas coisas Com que nós certeza. não conseguíamos enxergar sós, a KMC ela se fez presente para mudar essa chave, para nos mostrar aonde nós estávamos falhando, porque nós não convertíamos nossos leads, que eram bastantes, né? Porque não eram convertidos. Então, assim, vem a KMC para mostrar todas essas mudanças que eram necessárias, né? Sim. E que nós fomos passo a passo fazendo e continuamos a fazer, né? Nós ainda não paramos, nós não concluímos o processo, porque nós entendemos que ele não é um processo que se termina aqui, né? Porque nós queremos muito mais, né? Hoje, assim, nós já temos alguns representantes em outras capitais. O desejo num curto espaço de tempo nós temos profissionais em todas as capitais do país, né? Isso aí. Nós temos assim hoje as nossas contratações são de pessoas que com qualidade, que conhecem de mercado. Hoje nós temos assim faixas preta, né? Não é Legal. só um, né? Eu sou o seu. Nós temos outros muito mais, né, que estão chegando, né? E a nossa mais recente contratação foi para o nosso departamento comercial. Sim. Então nós estamos trazendo Os melhores do mercado mesmo, né? muito sem se conceituada. economizar. Pessoas Então, assim que estão no mercado atuando e assim, elas saem do mercado que elas estão atuando e falam, nossa, você vai sair mesmo, mas você é fundamental aqui nessa empresa. Então assim, o nível de pessoas que nós estamos trazendo, né, para Divino. Legal. E as contratações. 2023 é para as cabeças mesmo, né, Antônio? Olha, vai ser assim, nós já estamos virando a chave. Sim, sim. E 2023 vai ser assim uma coisa fantástica, porque nós vamos estar produzindo os nossos materiais, né? A intenção é ter 100% de produção. É o que eu ia abordar agora. Né? Uhum. Então, a nossa intenção, e estamos caminhando para isso, né? Então, nós estamos ampliando o espaço fabril, Legal. nós estamos ampliando a capacidade das pessoas com treinamento. Hoje nós temos treinamento Capacitação e para treinamento. comercial, nós temos o Realmente treinamento os de melhores do instalação. Né? Assim, estamos com um novo visual, tem uniformes novos para os nossos instaladores. Todo pros nossos material colaboradores. de apoio. Material de apoio, o material impresso, enfim, estamos com uma cara nova e não é só cara nova. Nós estamos com uma empresa eficiente, né? Que foi sempre esse desejo. Eu sempre tive esse desejo, eu não conseguia porque eu era só. E quando nós conhecemos a KMC e nos juntamos, então uniu-se as forças, né? Então assim, hoje nós temos assim projetos
fantásticos e já estamos executando, que vão ser maravilhosos, né? Nossa recente mudança de prédio, né? Nós estamos com um prédio de mais de 1.000 metros quadrados, que unificamos, né, a fabricação com a administração, com a distribuição, né? Nós queremos distribuir também no mercado, mesmo aqui o regional como nacional, enfim, projetos maravilhosos para 2023. Objetivos sendo alcançados, assim, o que você pensava lá atrás é o que está... que está acontecendo agora, e assim, antes eu pensava, mas eu não conseguia agir. E a KMC foi assim, o divisor d'águas, né? Que ela chegou no momento, olha, tá, esse pensamento, pô, bacana esse pensamento, então vamos pôr em prática. Mas como? A prática é assim, olha. Então eu aprendi, e estou aprendendo muito, né, com a KMC, a trilhar nos objetivos. Nós estamos assim, nós temos alguns planos, nós temos um projeto de expansão, nós temos várias situações que antes era só no papel mesmo. Era só uma conversa, né? E hoje está se tornando realidade. E os que não estão acontecendo hoje estão para acontecer amanhã, né? Então isso que é gostoso, isso que é esperançoso, isso que nos motiva, isso que nos dá alegria de fazer, porque nós entendemos que nós vamos chegar longe desse mercado, né? E aí nós temos outros mercados também, né? Porque aí você começa, poxa, esse mercado já acaba se tornando pequeno, com grandes possibilidades, né? Nessa junção de KMC e Divino. E onde pode atuar o Grupo Divino? Os mercados abrangentes aí que você tem mencionado aqui até então, onde que o Grupo Divino pode estar? Então, nós atuamos hoje muito forte na rede hospitalar, né? Sim. Mas nós temos o home, o office. O office também é um segmento maravilhoso, né? Que se nós pensarmos o que temos de empresas, né? Se você pensar assim, nível São Paulo, pensar, vamos falar assim, vamos vender persianas, vamos falar persianas. Se você vai na região da Berrini, quantas centenas de prédios você não tem naquela região, né, que são consumidores, né? Nós temos a intenção de montarmos, e vai ser um projeto que está próximo a acontecer, uma lavanderia industrial especializada em produtos hospitalares, né? Maravilhoso. Principalmente as cortinas, né? Posteriormente pode ser que nós atendamos a outros produtos também na linha hospitalar. Mas nós estamos já pensando nessa lavanderia, que também é um projeto que vai sair do papel em breve. Legal. Né? Nós podemos atuar um segmento, no nosso segmento, onde tem ainda um consumo pequeno, são nas escolas. Né? Então posso dizer que você já tem um plano de atuação? Temos um plano de negócio, né, para nós atuarmos. Se nós pensarmos em hotéis que consomem também o nosso produto e vendemos, né, hoje nós vendemos muito pouco, porque então aí que entra a KMC. Toda a rede hoteleira consome, né? Se nós oferecemos, por exemplo, as nossas placas vinílicas, né, que são revestimentos vinílicos de parede, se você reveste, é um produto que tem a garantia de 30 anos. Sim. Você imagina uma empresa não precisar fazer nenhum tipo de manutenção em parede em 30 anos? Qual é a economia? A longo prazo que isso... Olha, você pinta uma parede... Investir na coisa certa, né? Você pinta uma parede hoje, você passa daqui 2 semanas, ela vai estar toda suja novamente. Então isso aí tem que ser uma manutenção constante. Quando você coloca uma placa, acaba. Você só vai limpar ali o que sujaram na placa, passou um paninho úmido ali e pronto, já está resolvido o problema. Então, assim, nós temos muitos produtos que vêm a atender a vários segmentos e com uma eficácia muito grande, porque você imaginar que você elimina uma manutenção de parede, isso é fantástico para um hotel, para uma escola, para um hospital, isso né? E assim, hoje, os grandes consumidores desse produto são hospitais, né?
porque tem essa circulação intensa, né, nos corredores, né? E talvez os outros não consomem porque não é comunicado para ele que eles podem Sim. consumir. Esse é o papel agora da agência, né? está Então, sendo. esse plano de atuação, tenho certeza, é uma afirmação que partiu e falou, peraí, então já que nós estamos nesse mercado e esse mercado pode utilizar nossos produtos e ninguém divulga que pode ser divulgado, então essa é a essência do marketing, então vamos divulgar. E eu quero só até, minha culpa aqui, nenhum momento eu quis dizer que a Divino nunca foi. A gente fala, a gente ajeitou. Não, a Divino sempre foi grande. A Divino tem uma história construída com muito sucesso. Só que acho que a Divino não se divulgava da forma que tinha que ser divulgado. Então a KMC veio simplesmente falar assim: ó, essa aqui é a Divino que vocês que tá atuando e vocês não estão reconhecendo. Mas ela é grande, ela aceita desafio, ela faz o que os concorrentes não fazem. Então essa união foi muito boa porque vocês já. A gente só expôs a essência que vocês já sempre tiveram. Sim. E ajudou a organizar. Acho que a organização foi um ponto principal aí. A gente faz treinamentos, né, em outras empresas, para a área comercial também. E é o que o Kleber sempre comenta, que o que falta nas empresas são processos. Então, a empresa ela tem a sua essência, ela é estruturada, ela está funcionando. Só que o que falta realmente é o começo, meio e fim. Então, vocês terem aberto as portas para que a gente conseguisse também entrar com a nossa expertise para fazer esse processo de começo, meio e fim, para a gente também é muito gratificante, porque a gente sabe que o resultado está acontecendo diariamente. Tanto que uma dessas exemplos que a gente dá, a Divino a gente usa como um case de sucesso, falar, inclusive a gente implantou isso numa empresa. Isso. A gente sempre fala o porquê que a gente começou com vocês e tudo que a gente foi ver era justamente o contrário, né? Era tudo que precisava, era numa outra situação. E hoje, né, Camila, o Antônio comentando tudo isso, os mercados que vocês vão entrar e o que pode ser consumido de vocês, você se sente preparada para esse boom aí do Grupo Divino? Olha lá. Olha. Você foi a escolhida para ser representante da fala do pessoal de lá da... Você está aqui como porta-voz de todo o seu time, de toda a sua equipe. No seu auge, seus 22 anos, por favor. Vai se aposentar aos 25, pelo jeito? Não, eu estou tentando. Kleber Santana, por gentileza. Plano de negócios aí. Na verdade, eu acredito que sim, que eu esteja preparada, porque eu sou uma pessoa que gosto de aprender muito com as pessoas. Então, eu escuto muito, eu observo muito. Legal. E aí eu começo a analisar. Então, eu acho que quando você começa a ter maturidade muito cedo, você começa a enxergar as coisas muito cedo. Então, foi muito gratificante, é muito gratificante estar na área que eu estou, estar na posição que eu estou, porque eu nunca imaginei que, com 22 anos, com a formação que eu tenho, não que eu, só com essa formação, seria o... E até porque você vai buscar outros estudos agora, né? Agora é só MBA e já era. Alô, Harvard. Quem sabe? E então, com 22 anos, eu nunca imaginei que hoje minha posição seria diretora financeira. Nunca me passou isso na cabeça. Eu falava, eu só vou conseguir alcançar essa posição, esse desafio, porque é um desafio muito grande mesmo. Esse reconhecimento, exatamente. Agora, né? É muito cedo pra mim. Você vislumbra com 30, 35 anos, né? Sim, um cargo desse, né? Mas eu acho que foi a idade ideal. Porque eu consigo absorver muita coisa, né? Eu consigo entender as pessoas... eu não vou falar mais velhos, né? Eu vou falar mais... Experientes. Por favor, Camila. Coloque amor nas suas palavras. As pessoas... Foi uma piada interna? Foi. Beijo, Kleber. Beijo, Kleber. Não querendo falar, mas Kleber. Essas pessoas mais experientes, um deles é o Kleber Santana, né? Não tem como falar da KMC, não falar dele. O Kleber, ele tem uns anos aí, só que... Não vou revelar, né? Só que de experiência... Amanhã eu posso não estar. Amanhã eu posso estar também riscada do quadro. Não vou deixar vocês falar mal dele assim. É que, na verdade, ele começou muito cedo. Ele é jovem. Ele é jovem, tá. Mas o homem é visionário, realmente. Então, eu acho que eu estou nessa fase
Que legal. entender as pessoas mais experientes, né? E também trazer Passar a inovação. a sua visão. Porque às vezes a pessoa tem experiência, só que o mercado muda todo ano, toda hora, Sim. a todo momento. Então, nós jovens temos essa... a gente acompanha isso. E é o que uma pessoa experiente, né? Não tem, às vezes não acompanha. Então, é muito bom passar essa comunicação para uma pessoa experiente. Também ser receptivo dessa informação. Legal. E eu acho que... acho não, né? Eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, minha cabeça vai ser outra. A Divino vai ser outra, né? Eu tenho a plena certeza que a KMC não vai ser temporária pra gente. Por mais que vocês já estão nos trazendo resultado em menos de 1 ano, em menos de, sei lá, 6 meses, né? Já está trazendo, mas a gente não vai parar de ter essa comunicação que a gente tem. E é só evoluir pra nós também, sim, né? Sim, então... trazendo aquela pergunta que você fez, Juninho. Eu ia te perguntar, pra você continuar. A minha visão depois da KMC é essa. É o Grupo Divino, né? Porque é um novo rosto, um novo nome, né? Com a essência de antes, com novas pessoas, com pessoas capacitadas e com processos, né? Que foi o que a Cássia falou. A gente com processo, nossa, a gente voa. Então, acho que o Antônio nunca imaginou, ou até mesmo eu, que a gente estaria trabalhando em São Caetano, num prédio grande daquele, tendo a estrutura. Bonito. Fica o Entende? convite para eu tomar um café com eles. E hoje... Não, café é só nosso. A gente é viciado em café. Tendo essa estrutura e precisando de pessoas. Hoje, a gente vê essa necessidade. Legal. Pô, a gente tá precisando por quê? Tá vindo muita demanda, né? Então, quero agradecer, aproveitar aqui pros telespectadores aqui. Olha. Arquivo confidencial. Trazer... principalmente para eles, né? Não só para vocês, mas agradecer imensamente de coração, porque eu acho que não foi só a parte de estruturação que vocês fizeram, foi a parte pessoal também. Eu acho que vocês modificaram muitas pessoas lá, principalmente eu acho que eu cresci muito. Vendo vocês mostrarem que eu sou capaz, que a empresa é capaz, né? Que dá para seguir por esse caminho, aproveitar, né? Viver, porque não dá para só ser trabalho. Então, você precisa viver também. Então, é um agradecimento aí para toda a KMC, para toda a equipe, né? E Nossa, já falar pro Obrigado. pessoal, pô, KMC é de coração. Tá tatuado, né, Camila? Camila, vou pôr aquela pergunta, bate pronto. Me dá um exemplo do que não tinha processo e era uma pedreira para você fazer, e hoje que um simples segue isso que vai acontecer mais rápido, que você vivia antes da KMC, que você vive hoje. Acho que o feedback dos setores. A gente não tinha, a gente não sabia o que acontecia, a gente não sabia se tinha estoque, a gente não sabia como que estavam as vendas. Todo dia era uma surpresa. Exatamente. E hoje não. A gente faz a reunião diária todo dia. Reunião diária? Alguma coisa te... Nossa, me lembra algum lugar? Todo santo dia a gente prepara Que horas é a reunião, Camila? 1h do dia. É isso aí. A gente pega os Maravilha. Os cabeças de chave, Sim, né? De cada setor. De cada setor. E a linha. Fala assim, ó, nessa instalação aconteceu isso. Ó, aqui tá faltando isso. Gente, ó, no comercial, bacana, a gente tá vendendo. Ó, a gente não tá vendendo. Vamos segurar um pouquinho. Ó, Qual é a nova estratégia, né? Pro mesmo dia? Na parte financeira. Ó, pessoal, estamos precisando vender mais. Estamos tendo problema com a instalação. Porque quando você tem um problema na instalação, não é só na instalação, é no financeiro também. Sim. Porque, é um ciclo, né? Sim, então isso, tá essencial. E a equipe também, praticamente todo dia eu pergunto pro pessoal, falo, e aí, pessoal, tá vendo o resultado? Como que tá sendo? A gente tá implantando o sistema também, né? Porque antes a gente tinha só para fazer orçamento. Sim. Agora a gente tem tudo, né? A gente vai começar a fazer o controle de estoque agora também. E aí a gente sempre tem que sempre tá em contato.
Pessoal, ó, o cliente adorou o atendimento, adorou a instalação. Minha cortina motorizada Ai, ficou maravilhosa. Melhor do mundo. Então, Eu acho que vai ter gente que vai chegar 11 horas da manhã e falar, eu pensei que tava de noite ainda. Deixa blackout, deixa a nossa mensadinha. Já divulguei pra família inteira. Você viu o vídeo? Não Você viu o sei. vídeo que ela mandou? Não? Não Ficou quero falar nada do lindo. pessoal da KMC, mas vai ter gente que vai chegar 11 horas da manhã. Então, voltando... Termine. Então, é basicamente isso. Eu vi principalmente isso, esse alinhamento Você entre viveu os o outro setores. lado e depois agora... Isso. E reflete no cliente, não tem. E ter o cliente do seu cliente satisfeito também. Sim, sim. Só para completar a pergunta. E você que lidava com as finanças, com os dividendos, hoje você percebe que esse processo ajuda até sobrar mais dinheiro? Falando o popular, sobra mais dinheiro? Tipo, se vocês conseguem saber para onde o dinheiro realmente vai, se economizou numa parte porque um processo ajudou aquilo andar melhor, reflete também na vida financeira da empresa? Muito, reflete muito. E Por isso hoje... tá com E na esse carro. motivação. A KMC Por isso que você tá com esse carro aqui na também- frente? A KMC também como falar? Contribuiu. Não é contribuiu, mas organizou essa parte Sim. também. Então, com a ajuda do Kleber aí na frente das finanças da Divino, né? Vocês aí que estão acompanhando, o Fábio, né? Então, a gente Fala, viu Bill. muita diferença. Bora, Bill. Bora, Bill! A gente viu muita diferença, por quê? Porque a gente não tinha uma organização no financeiro. Legal. E hoje a gente tem, faz o controle no sistema, a gente sabe o que entra, o que sai. Fluxo de caixa, A gente tem um fluxo de caixa, a gente Que sempre legal. apresenta, sempre vê, pessoal, aqui a gente tá exatamente dessa forma a gente consegue alinhar com os outros setores. Então, se a gente vê que tem o nosso fluxo de caixa não está tão bem, a gente, pessoal do comercial, vamos tentar aí, final do mês, vender mais, bater a nossa meta. Pessoal da instalação está tendo muito problema, consequentemente, estamos gastando mais, porque você tem um custo só para sair de lá. Sim. E quando Que você cresce, você. que a gente levantou também Quando sai com a KMC. com o produto errado, Exatamente. chega lá, não é esse produto, volta, já gastou, hora homem, movimentou pessoas que não precisavam ser movimentadas. Não, então isso implica diretamente. Fora o E tem- pós-venda, deixam tudo limpinho em casa, viu, gente? Maravilha. Exatamente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, implica, assim, totalmente o financeiro. As pessoas acham que não, que é Sim, só mas- aquele mas, departamento. na verdade, mas não. é um efeito dominó, né? Sim. Arrumou a ponta ali, vai ser... É natural automático, que as né? coisas É a vão ordem se natural das caminhando coisas, E tudo isso. mais. E você disse que falou assim, eu nunca tinha pensado em marketing e tudo mais, e eu nem enxergava o marketing. E a partir do momento que você conheceu a KMC, você viu que realmente não era o que o marketing você pensava, né? Não, Marketing não é Era post. totalmente- não é post. Não é uma frase ali que você coloca. Não é. É o complemento disso, É né? muita coisa. Vocês iniciaram já perguntando, já tentando entender quais eram as nossas necessidades, apontando realmente quais eram, porque a gente tinha até então uma opinião de tipo, não está chegando lead, ou tá faltando lead. Vocês, não, tá chegando. Só que a gente precisa converter. Então, isso foi muito, muito importante mesmo. Então, o marketing não é só o post. O marketing é você realmente... É transmitir no post, na verdade, toda Sim. essa essência, né? E hoje a gente percebe, né? Olha o tamanho que o grupo Divino está, né? Você, por ser financeiro, acho que não tem tanto contato com o cliente, literalmente. Mas, por exemplo, a sua irmã que vive constantemente com os clientes, ela já te posicionou como que as pessoas estão enxergando a Divino hoje? É perceptível também pros clientes como a Divino está sendo vista? Se isso já trouxe benefícios, tipo, pode pegar com a Divino que realmente tem o prazo de entrega garantido? A Divino teve um novo reposicionamento no mercado? Olha, eu não tive uma conversa direta com ela referente a isso. Mas Vocês estão brigadas? Precisamos fazer uma reconciliação aqui ao vivo. Fernanda, pode entrar. Fizeram as pazes? Nunca. Não, porque tiveram. assim, a gente não tem essa facilidade de conversar o que está acontecendo no seu setor, o que está acontecendo no meu, cada um no seu. Sempre foi assim.
Mas você vê o só que feedback ela traz- pelos números, né? Só que ela traz, por quê? No grupo que a gente tem, da Divino com a KMC, ela manda lá os serviços que os nossos meninos estão fazendo. Legal. O pessoal tá mandando áudio pro pessoal do comercial, né? A gente tem muito contato pelo WhatsApp, né? Com os nossos Tá bem clientes. mais interativo, né, o Sim. relacionamento. Então eles sempre mandam mensagem, pessoal, a instalação ficou perfeita, Legal. vocês atenderam do jeito que a gente queria, tal. Às vezes era impossível fazer alguma coisa, mas a gente foi lá e fez. Ou seja, a Divino tá sendo... Sim. Enxerga da forma que realmente ela é. Sim, da grandeza que ela Falo é. com propriedade, Você gente. tem assim alguma, mesmo. você tem alguma percepção diferente depois que esses processos foram mudados? Chegou o feedback para vocês? A Divino realmente tá atendendo a nossa necessidade? Estou enxergando a Divino diferente? Você consegue mensurar isso pra gente, Antônio? E completando, né? Antes as coisas também eram muito concentradas no Antônio, né? E hoje você vê realmente cada um Delegando... no seu sendo nicho, né? exatamente. Cada um- Exato. Como que tá essa visão para você hoje? Então, para responder a pergunta anterior do Juninho, que como que foi a Divino era uma empresa grande, sim, Sim. né? Então como que foi a chegada da KMC, né? Então o que acontece? Nós éramos grande, porém nós não tínhamos uma organização necessária para o crescimento que nós queríamos. Então assim para mim era frustrante, porque eu gostaria de chegar em algum lugar que hoje nós estamos caminhando para ele, mas eu não sabia como. Entendeu? Então, assim, foi muito tranquilo, né? Como você falou, éramos grandes, realmente. Nós Sim. sempre fomos no mercado, são 28 anos de mercado, né? Nós vivemos várias crises financeiras, nós tivemos várias... teve, sei lá quantos Passaram planos... pelos ônus, né? Teve vários planos econômicos no país, né? Mudança de moeda, tudo, e nós estamos aí firme e forte, né? Sobreviveram. E porém, eu sempre pensei em algo maior, né? E quando nós começamos esse trabalho com a KMC, e eu, assim, em particular, conversando muito com o Kleber Santana, né? Dizendo dos meus sonhos, das minhas intenções para o mercado, mostrando para eles os mercados que nós poderíamos atuar, que nós poderíamos conquistar, né? Então, foi muito bom, porque a KMC ela trouxe para Divino, para dentro da Divino, como chegar, né? Então, o que nós precisávamos? Organização, nós precisávamos de processos, né? E isso tudo foi implantado e assim, eu tranquilamente, eu aceito, porque eu vejo que era necessário, né? Sim. Então, assim, não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu fazia desta forma e agora querem implantar um novo sistema. Então, assim, eu nunca, em nenhum momento, eu fui resistente às mudanças, né? São difíceis, né? São difíceis. Imagina. Já é difícil mudar quem quer mudar, né? Então imagina, tipo, você tá acostumado com aquele nicho, com aquele ambiente e fala assim, nossa, as mudanças acontecendo a todo vapor a cada uma hora e para você tendo que assimilar tudo isso também. Então são assim mudanças que estão acontecendo, né? E ainda tem muito para acontecer, Muito. que vai me deixando meio que surpreso, né? Mas nós estamos aí. Vai caminhando, movimentando. né? Mas eu nós acho que hoje o nós pior somos- já passou, aquele primeiro impacto, sabe? Acho Antônio? que Tipo, tirou ele da zona de conforto, né? E todo Ele mundo tava precisa, anos, né? E assim, né? Aí nós viemos assim, tínhamos a Divino Hospitalar e hoje se tornou Grupo Divino. Grupo Divino, né? Legal. Então, englobando Maravilhoso. outras empresas, englobando outros segmentos, né? Aí nós tínhamos a Divino Hospitalar e hoje nós temos o Grupo Divino SA, né? Então, assim, já temos outras pessoas juntas, nós temos alguns que estão vindo para fazer parte, né, societária da empresa. E eu gostaria de primeira mão aqui dizer para vocês, né, que algumas dessas pessoas são ilustres, né, e assim foram bem-vindas. Verdade! Né? Então, assim, Bem lembrado! Então nós temos hoje no na nossa empresa, no Grupo SA, nós temos pessoas, né, que
Uma delas é o Kleber Santana, né? Sim. Que ele veio, ele acreditou Ele não na resistiu. empresa. Ele não queria ficar longe. Ele veio, se tornou um sócio da empresa, né? E juntamente o Luciano Zafir, né? Um baita nome de peso no mercado, uma pessoa de credibilidade, né? Totalmente, né? No que ele faz, no que ele atua. Então, isso é um voto de credibilidade. Ele tá como conselheiro, né? Também. Legal. Então, é um voto de credibilidade para Divino, né? São pessoas que acreditaram, que viram um potencial, que viram que é uma empresa realmente séria, que é uma empresa comprometida, que é uma empresa que entrega o que vende, né? Então, e junto com essas pessoas vieram outros profissionais, né? Então, nós temos hoje os profissionais que estão atuando, os que ainda não estão totalmente capacitados, estão se capacitando. Então isso é muito bacana. E tá chegando aí um pessoal pro comercial, uma pessoa especial pro comercial, né? Então, rapaz, olha só. A partir do dia 1º de outubro, nós vamos ter a grata surpresa, né, para alguns, né, e a alegria do Grupo Divino, né? Legal. A Cíntia, que está chegando, né? Cíntia, queremos você aqui, hein? Verdade. O convite está feito. Agora tá feito. Em breve vai ser ela Que e legal. o pessoal do comercial. Então, assim, a Cíntia ela tem uma experiência enorme, né, na área comercial. Ímpar. E uma pessoa de resultados. Ela foi Quem uma é Cíntia? pessoa- Fale para o nosso público. Cíntia Santana, digníssima esposa de Kleber Santana, né? Legal. Então ela vai estar junto conosco, né? Vai fazer assim um diferencial nesse nosso departamento comercial. Porque é uma pessoa que já atua no mercado, né? Legal. E assim, Trabalhou na KMC, né? Tem uma história na KMC. competentíssima, né? Sim. Ela é muito competente no que faz. Os resultados lá da Os empresa... números mostram, né? Da empresa anterior que ela estava trabalhando, assim, de 10 campanhas mensais, 8 ela foi primeiro lugar. Então, assim, Dispensa comentários, né? resultados Dispensa maravilhosos, né? apresentações. Então, como o Kleber Santana fala, né? São pessoas faixa preta. E a É isso Divino aí. tem só faixa preta, tá? No comercial, no financeiro, Na presidência. né? No marketing, é só faixa preta, né? Presidência. Eu falei hoje que a gente tá fazendo cotação daquelas plaquinhas lá, colocar lá, presidente, ACM. Né? E assim, o que nós temos e que é bom e que nós estamos qualificando ainda mais os nossos colaboradores da instalação, da fabricação, né? Então, assim, nós estamos num processo de treinamento. Então, essas pessoas, elas já são boas no que fazem, mas elas vão ficar faixa preta também. Extrair o melhor de cada um, Sim. dar condições, um local de trabalho bacana, um ambiente, ferramentas. Tudo isso faz parte de um processo também, né? Foi pensando nisso, né, que nós trouxemos, unificamos, né, a operação da empresa, né? Então hoje nós Essencial. estamos no Pra mesmo comunicar. local. Antes era bem separado, né? Hoje nós temos no mesmo prédio, né, a Divino Administração, nós temos a Divino Fabricação, nós temos a Divino Distribuição, nós temos a Divino Instalação. Então tá tudo junto, né, que vai se tornar Para muito ficarem cada mais- vez mais unidos e mais fortes. e muito mais eficiente a operação, né? E com certeza ainda visando uma melhora financeira, porque nós acreditamos que nós vamos diminuir custos, né? Legal. Unificando as operações, né? É que a gente vai otimizar muito tempo, né? Então, Só pra consequentemente- Trabalhar com inteligência, né? O Sim. tempo trabalhando por você. Exatamente. Só para o pessoal não ficar curioso, agora o novo endereço da Divino Hospitalar, Rua Alegre, 949, em São Caetano do Sul. Exato. Ok? Rua Alegre, 949. Então, Tá aqui no seu GC. era a Rua Mentira. Alegre, né? Mas ela... É mentira. Não, era a Rua Vai estar aqui em Alegre. algum lugar. Sobe. Arraste pra cima. Arrasta pra cima. Viu? Era a Rua Alegre, porque com a chegada da Divina, virou Rua Alegria. Rua maravilhosa. Só uma alegria, assim, ó.
Foi pura alegria, né? Vamos mudar o nome, inclusive, alô prefeito. Brincadeira, não vamos não. Antônio, nós estamos chegando ao fim, mas tem mais um tempinho. Eu queria só fazer uma observação e que você me respondesse em cima dessa observação. Você disse que você tinha planos e falava, putz, eu quero chegar em tal lugar, eu tenho esse tal objetivo, eu posso atuar em tal lugar. Só que você não sabia como executar para que isso chegasse. Bem, a história da KMC Cadivino tem aí, vamos arredondar para cima, 1 ano praticamente. E em 1 ano você conseguiu chegar no lugar que você não sabia nem como começar. Ou seja, fez realmente diferença. Não só pedir ou contratar um serviço de marketing, mas sim ouvir o que o marketing tinha para dizer. Né? Porque às vezes o cliente pode não querer ouvir, como já aconteceu. Esse tipo de cliente a gente até nem acaba não tendo parceria, porque a gente quer... Às vezes o cliente pensa que a gente tem que ser assistente das ideias dele. Não. Se suas ideias fossem boas, você não precisava do marketing. Você fazia por si só, né? Mas isso foi só um desabafo. Desculpa aí, pessoal. Mas... Ficou um pouco rancoroso. Você sabe que é com você. Bem, você viu que o processo, quando foi implementado, em 1 ano, você conseguiu chegar num lugar que você não tinha nem no papel determinado quanto tempo você demorar para chegar. Pergunta meio de Maria Gabriela. Daqui 5 anos, o que você acha? Onde você acha que você vai estar se a gente continuar nessa toada, que vamos continuar? Mas observando o que você já plantou e colheu nesse período, me dá um panorama do que você imagina daqui 5 anos. O que você acha que a Divino vai se tornar? O que você acha que vocês podem alcançar? Eu quero a sua visão como aquele menino sonhador lá com 25 anos começou. E eu quero a sua visão, Camila, que você disse que as coisas mudam muito rápido e a mente mais jovem ajuda nisso, né? A junção da expertise com essa experiência e dinamismo. O que o começo, você acha que vai estar daqui 5 anos e o que você acha que vai estar daqui 5 anos? Pode falar. Bom, Essa foi boa. nós iniciamos há 1 ano, né, praticamente, essa parceria, né, que trouxe resultados maravilhosos, né? E tudo isso é uma organização. Então, o que nós entendemos hoje é a organização. E ela está acontecendo, né? A gente tem que entender, vocês, futuros clientes da KMC, que estão nos ouvindo hoje, tudo é um processo, não é um passe de mágica, entendeu? Isso aqui não tem mágica, tem processos. E os processos, eles são doloridos, os processos, eles são lentos, porque tem o momento de maturação, tem um momento de crescimento, né? Então, assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. Isso é fato. Né? Não adianta você quer. Mas quando você faz uma estratégia de negócio, quando você começa a desenhar, né? E planejar para determinados períodos, e hoje nós vemos isso, né? Então nós lá atrás, todo desorganizado, hoje nós partindo para uma organização, nós estamos hoje num prédio que a gente nem pensava, mesmo porque nós estávamos numa zona de conforto muito boa, porque o prédio que nós tínhamos anterior é um prédio próprio, próximo da moradia das pessoas, está no mesmo bairro, né? Então, para que? É uma zona de conforto que nós vivíamos, né? Mas para a operação não era bom. Não fazia sentido. Então, hoje, nós estamos alterando todo esse processo, nós estamos mudando toda essa forma de ver, toda essa forma de compreender, e então é lento, ele é demorado, mas resultados efetivo, né? Porque nós entendemos o resultado que virá, né? Hoje nós conseguimos enxergar. Então, eu penso assim, há 1 ano atrás nós estávamos desorganizados, hoje nós estamos quase na totalidade organizados, né? Faltam algumas coisas, mas estamos chegando lá. Eu penso que daqui a 5 anos nós estaremos assim numa zona de conforto total, realmente. Nós vamos ter liderança de mercado, né? Nós vamos ter referência no mercado. Autoridade. E as pessoas vão querer comprar da Divino, porque a Divino entrega, a Divino cumpre prazo, a Divino tem uma forma
de negociação boa, que atende a necessidade do cliente, entendeu? Legal. Então, assim, nós entendemos que vamos estar, com certeza, liderando o mercado, né, nesse segmento hospitalar, e vamos estar com outros mercados, com novos produtos, porque, assim, a partir do momento que existe essa expansão na mente, na visão de negócios, ela não para. Então, assim, no nosso segmento, nós temos como ampliar produtos, desenvolver novos produtos, trazer como que eu disse antes, trazer para o cliente soluções, né? Então, temos muita coisa, temos muito mesmo dentro desse mercado. E, assim, né? É uma frase corriqueira, mas é real. O céu é o limite, porque... A vida gosta de quem tem coragem, Antônio. E vocês têm muito sangue nos olhos. Então, e assim, nós tínhamos antes produto, pessoas e uma história, enfim, mas faltava algo mais, né? Hoje agregou tudo isso. Então, né? hoje, assim, eu tenho assim nítida certeza que a KMC ela veio realmente para coroar, né, todo esse processo que nós pensávamos, que nós queríamos. Então, ela veio completar esse processo, né? Então, assim, foi um complemento. Legal. Essa parceria é uma parceria de complementos, é uma parceria de resultados, é uma parceria de esperança, de sonhos, de conquistas, de desafios. Então, é algo muito gostoso de se viver, é algo muito gostoso que está acontecendo. E é muito gostoso de ouvir vocês falarem, né, tudo e, que vai assim, acontecer. A gente vai muito longe, nós iremos muito longe, né? tenho certeza. E assim, o nosso próximo, um dos nossos objetivos, assim, de imediato, né? Nós construímos mais um andar em cima da Divino para alocar KMC, né? Lá. Então, ficar tudo junto ali. Ele quer porque quer. A gente vai fazer um prédio de 12 andares e cada um vai morar lá, inclusive. Eu não sei se isso... Vamos todos morar juntos. Eu não sei se isso vai ser de imediato, mas toda sexta-feira que quiser marcar na churrasqueira, nós nos encontramos lá às 5. E aí a gente bate um papo lá. Fica a dica ali. Pode levar carne, porque não tá barato. Camila, e a sua visão? pra gente Considerações finalizar? finais Dos aí, seus Camila. Daqui 5 anos, o que você enxerga? Vamos lá. 5 anos você vai estar com 22 anos daqui 5 anos. Eu vou estar com 30, olha que beleza. Espero. Não é casar, Camila. Não Bom. estou falando casamento aqui, não. É da empresa, da Divino. Sendo bem direta, eu acho que vamos estar com novos produtos, trabalhando com os novos produtos, novos serviços, porque não só a instalação, a gente pode também ir para a parte de treinamento, não sei. Acho maravilhoso. Eu acho que vamos ter novas pessoas, né? Acredito Mandem seu que- currículo. Acredito que estaremos na zona de conforto. Igual que Uma o zona de Antônio conforto, Eu na acho verdade, que vocês assim, estarão confortáveis, né? confortáveis. Não, Mas eu acho que sim. os desafios vão sempre estar aí falou. Zona às de portas. conforto que eu digo assim, o que estamos passando agora é para uma transição. Sim, sim. É muito pro bem extrema, maior, né? Muito extrema. Tanto de pessoas, de processos, de físico também, né? E daqui 5 anos a gente não vai passar por isso. Porque a gente vai ter a experiência, a gente vai ter o processo já alinhado. Vai ter a base. Isso. Então, vamos estar, assim, tranquilos. Então, a possibilidade de crescimento vai ser enorme. A gente já está vendo o resultado aqui. Pode ser que não... estejamos com um novo prédio, né? E eu acredito que... Olha, sinceramente... Só vislumbrar coisas boas Sim, mesmo. Trabalhar de pantufa. Então, porque... Piada assim, interna Juninha, também. Caramba, Juninha, Tava não então. solta essa. mas sabe Ou por ela quê? chega de Porque escarpão, a gente acho pode- que- É porque, assim, essa busca, né? Nós estamos hoje obcecados
É isso aí. para ter uma qualidade. Então, a partir do momento que nós implantarmos essa qualidade em todos os setores, em todos os segmentos da empresa, nós vamos estar nessa zona de conforto, realmente, que a Camila está falando. Por quê? Os clientes vão querer comprar a Divino. Porque a Divino entrega, a Divino tem produtos, a Divino tem uma variedade de produtos, de soluções. Um atendimento mais humanizado. Perfeito, né? E personalizado, né? Personalizadíssimo, né? Os consultores são conhecedores de produtos, né? Eles não só tiram tiradores de É. pedidos, né? O instalador, ele tem a noção do que ele está fazendo, aonde ele está fazendo, ele sabe ler a planta lá do cliente, ele sabe quais os setores que ele vai instalar, ele sabe o que vai instalar. E faz além do que tá no pedido, né? Porque, vou dar um exemplo bem simples, mas que o cliente já falou que faz diferença. Qual é o nome? O espelho de tomada, sabe? Uhum. No nosso pedido não pode. A gente não pode mexer porque se der alguma coisa, né? Mas aí, às vezes, o cliente... Pô, não tem como vocês realmente fazer isso, não sei o quê. E já teve cliente que falou, ó, Que isso foi diferencial para eles. Foi. Porque falou assim, o concorrente de vocês nem tocou nisso daí. Esperou o engenheiro vir pra tirar só um espelho. Era só pra tirar o espelho, não era pra mexer na parte de... elétrica. E vocês tiraram tudo com boa vontade... E não estava dentro do nosso serviço, mas a gente atende o que o cliente quer. Por isso sabe? tem uma norma de segurança, né? Para você não expor o nosso colaborador, né, a um risco de acidente de trabalho. Mas, poxa, um espelho. Né, isso não São só se o cara, que o cliente vê. Só se o cara quiser enfiar a chave de fenda na tomada lá e fazer um curto, né? Porque, poxa, é tão simples tirar 2 parafusos. Aí o que ele faz? Ele tira esse parafuso, ele faz o recortinho perfeito, coloca o espelho em cima, então não vai aparecer, né? E já vimos situações que os concorrentes, eles cortam a placa vinílica de revestimento vinílico de parede no espelho. Então fica um péssimo acabamento, né? Entendi. Então, assim, o nosso produto é acabamento, porque o nosso produto, gente, nosso produto é frontal. Então, assim, nós prezamos muito pela qualidade, porque o nosso, além de ser o acabamento, vai ser o último, então sempre tem que entregar rápido, porque tem que instalar, porque vai inaugurar amanhã o setor. Ele é frontal, tudo é frontal aqui, ó, tudo é na vista mesmo. Então, qualquer defeito, ele fica aparente. O primeiro a ser porque assim, é evidenciado. diferente. Eu falo, nossa, eu levei azar nisso, né? Porque eu poderia trabalhar no teto, né? Quem olha para teto? Quem sai olhando para teto? Quem? Agora, Trabalhar com lustres. Né? Seria o ideal, né? Eu penso em forro. Agora, você olhar na linha frontal... Né? E você anda sempre olhando para o frontal. Então, é isso que faz a diferença, porque se você entrega ruim, tá ali. Evidenciado. Né? Evidencia na primeira passar de vista olhada. do cara, olhou, pronto, já está evidenciando as falhas, né? Para essa e outras dicas, Grupo Divino, gente. Acompanhe Pessoal, nas redes sociais e É sites. isso aí. Ia falar agora. Grupo Divino. Acompanhe, porque vocês vão conhecer os produtos. E essa experiência, também, se você quiser viver, vou entrar em contato, só chamar lá. Vem pro Grupo prontamente para atendê-los. Sim. Mesma forma da KMC. E falar em atendimento, é um prazer. Foi um prazer começar prazer é atendendo nosso. vocês. É um prazer continuar atendendo vocês. E será um prazer porque eu sei que a nossa parceria vai durar muito tempo. Sim. E fica o Agradeço convite em nome- de sempre estarem aqui com a gente. Exatamente. Também. Agradeço em nome Muita coisa pra falar. da diretoria da agência KMC, em nome da Cássia, do Juninho. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que nós vamos ter muitas histórias para contar ainda em próximos bate-papos. E em breve traremos novidades nas redes sociais, que é a foto da nova sede, Sim. tudo está sendo feito. Então, quem quiser novidades, acompanhe nas redes sociais. Isso aí. E é um prazer ter vocês aqui. Muito Muito obrigada, Juninho. gente, pelo Muito convite. obrigada, Cássia. Prazer Agradeço sempre. imensamente. É um prazer muito grande para a gente poder apresentar Legal. o Grupo Divino, né? E poder também compartilhar essa experiência com vocês, né? Então, Pra nós também. muito obrigada. Gratidão sempre. Eu gostaria de agradecer realmente a KMC, porque ela fez a história da Divino ter uma nova cara, né? Obrigado Então, assim, vocês. nas redes sociais, tudo. E nós tivemos a felicidade do mês passado sermos capa de uma revista Verdade. Sim. lá Comprem a revista, regional, pessoal. né? Merck a Merck News. E assim,
Nós temos matéria nas últimas 3 edições da Mac News, nós temos matéria de Adivino, então isso nos gratifica Sim. muito. Verdade. Né? E assim, isso é um trabalho de vocês, né, que estão aí empenhados em divulgar, né, o nosso produto, divulgar a nossa marca, divulgar nossos eventos. Nós tivemos um evento para apresentar o novo projeto de negócios da Adivino, a questão de uns 2 meses atrás, onde teve o Luciano Zafir. Foi apresentado para os funcionários da Adivino como o novo sócio da empresa, né? E assim, essas estratégias de marketing, essas ações de marketing, elas nos faz muito bem, para massagear o ego, né, nós que estamos aqui na diretoria da empresa. E assim, é bacana também para os funcionários, eles adoram, né, gostam desses momentos, e o mercado também reage bem, né? Porque e pra gente também, né, estudar o mercado de vocês para poder entregar cada vez mais novidades. Porque quando nós apresentamos essa imagem para o mercado, eles reagem de uma forma muito positiva. Poxa, que bacana, vocês estão aí. Então, assim, isso faz muito bem, né? E assim, outro detalhe que eu não poderia deixar de falar foi na nossa última experiência assim, de feira, né? Que foi a Feira Hospitalar em maio agora passado, onde a KMC trabalhou fortemente, né? E houve foram muitas empresas e colaboradores e clientes falando de uma forma muito positiva da Adivino, né? Falando muito bem do que fizeram, como foram acolhidos, enfim. E vai ser assim cada vez mais. Isso nos deixa muito orgulhosos, né? Orgulhosos de sermos o que somos e orgulhosos de termos empresas comprometidas, que são parceiras, que fazem as coisas acontecer. E que acreditam na gente, né? Isso é verdade. Então, vocês estão de parabéns, a equipe toda, né? Manda um abraço lá pro Kleber Santana, meu grande amigo. A gente manda. Tá? E a toda a equipe, né? Todos eles ali. Eu adoro ir lá para a sede de vocês, onde eu sou bem recebido e querido por todos, né? Então, é verdade. Isso é muito bom. A casa é sua. Muito obrigado, viu, gente? Então Foi é uma isso. alegria. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado. Pessoal, Um brinde. Encerra aqui mais um. Isso aí, galera. É isso Marcha aí. prática. Vem pra KMC. Vem pra KMC. Vem pro Grupo Divino! Vem pro Divino conhecer a KMC. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.